Você acha que é você quem está falando aí dentro, não é? Acredita que é sua própria voz, seu pensamento, sua consciência te guiando, opinando, julgando, te elogiando e te punindo. Mas e se eu te dissesse que essa voz, que você chama de eu, talvez nunca tenha sido realmente sua, que o narrador dentro da sua mente pode ser apenas um eco, uma colagem de vozes herdadas, medos antigos, lembranças de dor, frases que você ouviu quando ainda nem entendia o que era existir? Foi isso que Rumi tentou nos mostrar quando disse: silencie a si mesmo e o universo falará. Ele não falava de calar a boca, mas de calar o ruído interno que impede a alma de ouvir o que é verdadeiro. Escreve aí nos comentários: eu não sou a voz na minha cabeça. Essa é a ativação de hoje. E se você sente que algo dentro de você está despertando agora, torne-se membro do canal. Essa jornada é para quem decidiu ouvir o silêncio que existe por trás de todas as palavras. A voz que você ouve todos os dias, aquela que te critica, te corrige, te compara, foi moldada por milhares de influências invisíveis. São dinâmicas mentais herdadas, como diria o próprio sufismo. Os padrões que a mente absorve do mundo e passa a repetir sem perceber. Ela repete a cultura, a família, as feridas, o medo coletivo. E assim, o ser humano vive como um rádio sintonizado em estações alheias, sem nunca descobrir a própria frequência. Rumi dizia que o maior trabalho espiritual não é aprender, é desaprender. É esvaziar-se das vozes impostas até sobrar apenas o que nunca muda, o som silencioso da alma, o nada que contém o tudo. Pense nisso. Quando você se chama de fracassado, quem está falando? Quando você diz, eu não sou capaz, quem está julgando? Observe por um instante e verá. A voz fala por reflexo, não por escolha. Ela não é você, é apenas o narrador condicionado da sua história. O verdadeiro você é aquele que ouve, o que observa sem reagir, o que vê os pensamentos passando como nuvens, mas não se identifica com o céu nublado. Essa é a chave do despertar espiritual no caminho do coração. Perceber que sua essência nunca foi tocada pelo ruído mental. Os mestres sufis chamam esse instante de fana, a dissolução do ego ilusório. É quando a gota percebe que nunca foi separada do oceano. É o ponto em que o buscador se cansa de lutar contra si mesmo e, enfim, se rende. Não por fraqueza, mas por lucidez, porque só quem se rende ao silêncio pode ouvir o amor divino que sussurra por trás de cada forma. E Rumi, em sua poesia sufi, expressava isso em versos que não falavam à razão, mas diretamente à alma. Ele dizia: além das ideias de certo e errado, existe um campo. Eu te encontrarei lá. Esse campo é o espaço interior onde a voz se cala, e o coração começa a falar. Mas por que a mente resiste tanto a esse silêncio? Porque ela teme desaparecer. A voz quer ser ouvida, quer ter razão, quer existir. Ela precisa de conflito para se sentir viva. E assim te convence de que você é seus pensamentos, suas dores, suas opiniões. O sufismo ensina que esse é o grande véu, o esquecimento da sua verdadeira natureza. A mente é uma ferramenta divina, mas quando se torna mestre, aprisiona. Quando volta a ser serva, liberta. E esse é o trabalho. Recolocar a mente em seu lugar, não destruí-la, mas purificá-la até que se torne um espelho do divino. Tente sentir agora. Feche os olhos e escute a voz dentro da sua cabeça dizendo algo, qualquer coisa. Agora perceba, se você consegue escutá-la, então ela não é você. Você é o espaço em que ela acontece. Essa simples constatação é uma forma de meditação sufi. É o início da contemplação. É o momento em que o buscador começa a perceber que há algo por trás do som, uma presença silenciosa, pura e infinita. Esse vazio é o próprio Deus dentro de você, observando o teatro da mente com compaixão. Rumi falava que o silêncio é a linguagem de Deus. Todo o resto é má tradução. Quando você cala a tradução, a essência começa a se revelar. A alma entende o que a mente jamais poderia explicar. E é nesse ponto que a sabedoria deixa de ser conceito e se torna experiência viva. Não se trata de controlar a voz,
mas de não mais se confundir com ela, porque quando você observa sem se identificar, ela começa a perder força. É como se um espelho começasse a se limpar. Aos poucos, a luz do seu verdadeiro ser começa a atravessar o vidro. No caminho sufi, isso é chamado de a purificação do coração. O coração aqui não é o órgão físico, é o centro da consciência espiritual. Quando ele se limpa das impurezas do ego, torna-se o local onde o divino se reflete. E o mais curioso é que esse processo não acontece através do esforço intelectual, mas da entrega. Por isso, os sufis dançam. A dança da alma, o giro dos derviches, é o corpo se rendendo à rotação da criação. Girar até que a mente desista de tentar entender e o coração comece a lembrar. A voz na sua cabeça é o movimento, o ruído, o turbilhão. Mas o que observa essa dança é a quietude. O observador é o ponto imóvel no centro de todos os giros, e esse ponto é o que você realmente é. Por isso, Rumi dizia: você não é uma gota no oceano. Você é o oceano inteiro em uma gota. Quando você para de acreditar em cada pensamento, começa a ouvir algo mais fundo, a música silenciosa da existência. E aí, a vida deixa de ser uma guerra interior e passa a ser uma oração em movimento. Imagine agora que cada vez que sua mente te critica, é apenas um eco do passado querendo sobreviver. Observe-o com carinho. Sorria para essa voz. Ela só repete o que aprendeu. E quando você a observa com amor, ela se dissolve, porque o amor não discute. Ele acolhe. É nesse abraço interno que o coração começa a florescer. E o perfume dessa flor é o que Rumi chamava de amor divino. Um amor que não depende de nada, que não pede, que não exige, apenas é. Quando essa flor desabrocha, a voz perde o poder. Ela continua existindo, mas já não te comanda. É como o barulho do vento. Você ouve, mas não se confunde com ele. A alma então vive num estado de leveza silenciosa. A vida se torna simples, clara, luminosa. As coisas ainda acontecem, alegrias e dores, mas você as vê como ondas no mar da consciência. Tudo vem, tudo vai, e o ser permanece. Essa é a verdadeira liberdade que o sufismo chama de baka, permanecer em Deus mesmo vivendo no mundo. O curioso é que esse silêncio não é vazio, ele é pleno. Dentro dele há inteligência, beleza, direção. Quando a mente se aquieta, o coração começa a receber intuições, percepções, sincronicidades. É como se o universo começasse a sussurrar o caminho certo, passo a passo. E você passa a caminhar não mais pela lógica, mas pela vibração do amor. É o estado de alinhamento espiritual que tantas tradições buscam descrever, mas que só pode ser sentido. Por isso, quando Rumi fala de morrer antes de morrer, ele está dizendo: morra para a voz que pensa que é você, e nascerá para o silêncio que você sempre foi. Esse é o verdadeiro renascimento espiritual. Não há outro caminho, porque tudo que é falso precisa cair. E quando cai, o que sobra é simples, real, indestrutível. O som da sua própria alma, que nunca foi interrompido, apenas encoberto pelo barulho do mundo. Agora, escuta de novo. Essa voz na sua cabeça ainda parece ser você? Ou começa a parecer apenas um ruído distante, uma velha história sendo contada por um narrador cansado? Se você sentiu mesmo, nem que por um segundo, a diferença entre a voz e o ouvinte, algo dentro de você começou a despertar. E isso não é o fim, é o início. Porque o silêncio que você encontrou agora, ele vai começar a chamar por você. E cada vez que tentar fugir, ele vai te lembrar: você não é o que pensa, você é o que observa. Então me diz, você está pronto para descobrir quem é o que escuta, e não o que fala? Você acredita que pensa porque quer, mas na verdade, quase todos os pensamentos são reações automáticas. São ecos de memórias, fragmentos de emoções não digeridas, ruídos de uma mente que aprendeu a sobreviver no lugar de viver. O sufismo ensina que a verdadeira mente é clara como o espelho, e o pensamento deveria ser apenas um reflexo momentâneo da realidade presente, não uma corrente que te arrasta. O que você chama de pensar muitas vezes é apenas resistência, uma forma da mente se proteger do silêncio onde ela deixaria de existir.
E é justamente nesse silêncio que Deus começa a sussurrar. A maioria acredita que o despertar espiritual acontece quando a mente se torna mais positiva. Mas Rumi dizia que o despertar começa quando ela perde o controle. Quando o buscador vê que nem o pensamento mais bonito o salva da prisão da própria narrativa. É aí que a voz tenta seduzir. Sem mim você se perde. Mas ela mente. Ou melhor, repete o medo de desaparecer. Porque a mente não quer morrer. Ela quer ser eterna. Só que o coração sabe. Tudo que é eterno não precisa falar. Você já percebeu como a voz dentro da sua cabeça fala mesmo quando você não quer ouvir? Ela comenta o silêncio, critica o descanso, até interpreta a própria meditação. Isso acontece porque ela não suporta o vazio. Mas o sufismo chama esse vazio de a morada do amado. É o espaço onde não há eu nem meu, só presença. E o mais bonito é que quando você para de preencher o vazio com pensamentos, o vazio te preenche com paz. Rumi dizia que o ser humano é como um instrumento desafinado tentando tocar a canção divina. E a voz interior é a corda tensa que impede a música de fluir. Quando o coração relaxa, a música começa a tocar sozinha. E é por isso que o silêncio não é ausência de som, é presença total, é o som puro do que sempre foi. E nesse instante, você entende o que ele quis dizer quando afirmou: não busque o amor fora, busque as barreiras que você construiu contra ele. Essas barreiras são exatamente as vozes que falam demais. Muitas pessoas acreditam que a mente é o problema. Mas o problema não é a mente, é o apego à voz dela. Quando você observa sem julgar, a mente começa a se dissolver naturalmente, como uma onda voltando ao mar. E o incrível é que quando a voz se cala, surge uma inteligência mais vasta, uma sabedoria que não vem do pensar, mas do ser. Rumi chamava isso de a razão além da razão. É a inteligência do coração, que age sem calcular, responde sem pensar e sabe sem saber como. Você pode testar isso agora. Respire fundo e pergunte a si mesmo: o que está mais vivo em mim agora? Antes que a voz responda, perceba o silêncio entre a pergunta e a resposta. Esse intervalo é você. A voz vem depois, tentando traduzir o que não pode ser dito. O sufista compreende que o caminho não é lutar contra a mente, mas mergulhar no espaço que existe entre um pensamento e outro. Nesse espaço está o portal. O erro comum é acreditar que calar a mente significa forçar o silêncio. Mas isso só cria mais ruído. O silêncio verdadeiro acontece quando você se torna o ouvinte, não o lutador. A mente fala, e você ouve como quem observa o vento, sem apego, sem rejeição. Aos poucos o vento perde força, porque não há resistência. E o coração então se abre como uma janela que deixa a brisa divina entrar. Rumi dizia que o som do flautista não vem da flauta, mas do sopro. Assim é o pensamento. Ele não vem de você, mas do sopro que o atravessa. Quando você reconhece o sopro e não se prende à nota, algo em você começa a lembrar quem o está tocando. Esse é o verdadeiro autoconhecimento. Não o saber das ideias, mas o sentir da essência. É quando o buscador percebe que não precisa mais buscar, porque o que procura já é o que observa. A voz dentro da cabeça sempre quer ter razão. O coração só quer paz. E quando você começa a escolher a paz em vez da razão, o ego entra em colapso. Ele perde seu alimento preferido, o conflito. É por isso que o silêncio assusta. Ele mata o drama que alimenta o falso eu. Mas quando o drama morre, o real nasce. E o real é simples. É o momento presente sendo o que é. Os sufis antigos ensinavam através do paradoxo. Aquele que fala de Deus não o conhece. Aquele que se cala, o encontrou. Isso não significa negar as palavras, mas usá-las como ponte e depois deixá-las para trás. Rumi usava poesia porque sabia que só o símbolo pode tocar o indizível. Ele não explicava o mistério, ele o evocava. E essa é a diferença entre entender e ser tocado. Perceba como a voz tenta te proteger do mistério. Ela quer garantias, explicações, certezas. Mas o caminho do coração é render-se ao invisível.
É andar no escuro confiando que a luz virá de dentro. Rumi dizia que a ferida é o lugar por onde a luz entra. Isso significa que é através da imperfeição da mente que a perfeição do espírito se revela. Então não lute com a voz. Observe-a até que ela se canse de lutar. Existe uma prática sufi simples. Quando a mente estiver gritando, apenas repita internamente Allah, o nome do amor supremo. Não como reza, mas como lembrança. O som não precisa ser alto, basta ser consciente. Aos poucos, o nome se torna vibração e a vibração dissolve o ruído. Porque onde há lembrança do amor, o medo não sobrevive. E toda voz que vem do medo começa a desaparecer como sombra diante do sol. Você talvez pense que é você quem precisa encontrar Deus, mas Rumi dizia: o que você procura, te procura. É o divino dentro de você que deseja se reconhecer. É o silêncio querendo se ouvir através do som. E é por isso que o sufismo não é religião, é retorno. Não é caminho para fora, é mergulho para dentro. A cada camada de pensamento que cai, o ser real se revela mais nítido. A voz na cabeça fala de passado e futuro. O coração fala agora. E o agora é o único lugar onde Deus habita. Quando você se acostuma a observar a mente sem segui-la, o tempo perde poder. Porque o tempo só existe na narrativa da voz. O eterno mora no silêncio. O silêncio é o agora, sem começo nem fim. E é por isso que os sufis dançam, para lembrar que o tempo é redondo, que o centro está em todo lugar. Rumi dizia que o silêncio é o companheiro mais fiel do sábio. E esse companheiro começa a caminhar contigo quando você aceita não entender tudo. Porque a compreensão real não é mental, é vibracional. Você começa a sentir as coisas antes de explicá-las. A intuição substitui o raciocínio. O coração toma as rédeas da mente e o pensamento se torna servo da sabedoria. Nesse ponto, a voz muda de tom. Ela já não grita, apenas sussurra. Ela começa a se alinhar à verdade. E é aí que a mente se transforma em amiga. Ela se torna instrumento de expressão do silêncio e não seu obstáculo. Rumi dizia que as palavras são sombras do silêncio. Quando você entende isso, passa a falar com amor, pensar com presença, agir com leveza. Mas o mais surpreendente é perceber que a voz nunca foi inimiga. Ela era o professor disfarçado. Ela te ensinava a ouvir, porque se não houvesse ruído, você nunca buscaria o silêncio. Tudo o que parecia te afastar de Deus, na verdade, te aproximava. Essa é a alquimia do sufismo. Transformar até o ruído em oração. Agora, observe o que acontece quando você simplesmente para de tentar consertar a mente. Ela desacelera, porque toda tentativa de corrigir é resistência, e a resistência é combustível. Quando há aceitação, há rendição. E na rendição, a voz se dissolve como névoa sob o sol. Você se torna o próprio sol. E o sol não fala, ele irradia. E talvez seja isso que Rumi queria dizer quando escreveu: fique quieto. O silêncio é a linguagem de Deus. Ele não dizia, pare de pensar, mas pare de acreditar em tudo que pensa. Quando você faz isso, começa a perceber que a vida não é algo que você controla, mas algo que te dança. E nesse instante, o som da flauta volta a ser puro. Então me diga, e se essa voz que você chama de eu for apenas o eco de um silêncio esquecido chamando para casa? Você consegue ouvir quem está por trás do eco? Ou ainda está hipnotizado pela história que ela conta? A voz dentro de você é hábil em se disfarçar de consciência. Mas na verdade é só o eco da inconsciência coletiva tentando sobreviver. Ela usa o seu idioma, mas não fala a sua verdade. O que você chama de pensamento é, muitas vezes, o reflexo das emoções não resolvidas que buscam forma. E se você realmente ouvisse em silêncio absoluto, perceberia algo estranho. Quando a mente se aquieta, a consciência não desaparece. Ela se expande. O silêncio não é ausência de pensamento, é a presença pura do que pensa. Esse é o segredo que os sufis descobriram. Você não é o som, é o espaço onde o som acontece. Mas há algo ainda mais profundo. A voz na sua cabeça
é como um ator que esqueceu que está representando. Ela interpreta o papel de você com tanta convicção que acredita ser o protagonista da peça. Só que o verdadeiro você é o teatro inteiro. O palco, a luz, o som e o silêncio entre as falas. Quando você percebe isso, o drama perde sentido. As brigas internas se dissolvem, porque não há mais um eu lutando contra outro eu. Há apenas o espetáculo da consciência se observando. Rumi chamava esse instante de o riso do coração. As pessoas passam a vida tentando mudar a voz, torná-la mais positiva, mais confiante, mais espiritual. Mas essa é só mais uma armadilha, porque qualquer tentativa de mudar a voz é a própria voz tentando se manter viva. A mente espiritualizada é apenas o ego disfarçado de luz. O silêncio verdadeiro não precisa se enfeitar. Ele é nu. Ele é vasto. Ele não tem bordas. E justamente por isso é assustador para quem vive preso em rótulos. O sufista aprende a sentar-se nesse medo até que o medo se derreta. Talvez por isso Rumi dançava, não para alcançar algo, mas para se perder de si mesmo. O giro dos derviches é uma metáfora viva. Quanto mais eles giram, mais o centro se torna imóvel. E esse centro é a consciência observando a voz girar, cansar e, por fim, silenciar. Quando o buscador para de resistir, o movimento da vida o conduz. E aí, pela primeira vez, ele não pensa sobre Deus. Ele sente Deus se movendo dentro dele. Perceba que a voz é barulhenta, mas o que ela teme é o som do nada, porque o nada é sua morte. E, paradoxalmente, é nesse nada que o tudo se revela. Quando você começa a escutar o silêncio, o som da vida real aparece. Não o som mental, mas o som do ser. Rumi dizia que o silêncio é o fôlego de Deus. Não há como traduzir isso em palavras. É um reconhecimento, não um raciocínio. A voz quer controlar o caminho. O coração quer ser o caminho. Por isso a mente sempre pergunta como, e o coração responde com presença. Enquanto a mente procura um mapa, o coração é o mapa. E quando você começa a viver a partir desse espaço, algo muda radicalmente. Você deixa de pensar sobre a vida e começa a sentir a vida pensando através de você. Essa é a dança secreta da alma, o instante em que o instrumento percebe o músico. A maioria acredita que o silêncio é o fim do pensamento, mas o silêncio não é o fim, é o começo. É no silêncio que as ideias verdadeiras nascem puras, antes de serem contaminadas pela voz do medo. A mente é boa serva, mas péssima dona. E quando você a devolve ao seu lugar natural, ela começa a te servir com clareza, não com ruído. É como uma lâmpada que finalmente é limpa e volta a irradiar a luz que sempre teve. O sufismo ensina que a mente é como uma janela. Se você olha apenas o vidro, não vê o horizonte. A voz na sua cabeça é o vidro sujo. Você não precisa quebrá-lo, só limpá-lo. O que limpa é a atenção sem julgamento. O ato de ver o pensamento como pensamento, sem dar a ele o poder de ser verdade. Essa é a alquimia da consciência, transformar o chumbo do ruído na pureza da percepção. Mas há um detalhe sutil. O silêncio não se alcança, ele acontece. É o resultado natural de uma mente que se cansou de tentar controlar. O buscador precisa se esgotar das próprias tentativas para descobrir o descanso que já estava ali. Isso é o que Rumi chamava de morrer antes de morrer. É deixar o eu cansado descansar, para que o ser desperto possa respirar. A voz tenta explicar o mistério. O silêncio o vive. O pensamento quer entender o amor. O coração o é. O sufismo não é um caminho de compreensão. É um caminho de dissolução. O discípulo não aprende o que é Deus. Ele desaprende o que não é. E nesse desaprender, algo se revela como um perfume, invisível, mas inconfundível. Essa fragrância é o sinal de que a alma começou a lembrar. Quando você começa a ouvir o silêncio, percebe que ele não é passivo. Ele fala. Só que fala sem palavras. Ele mostra caminhos sem mapas. Ele responde perguntas que você ainda nem fez. E é isso que confunde a mente. O silêncio é inteligência viva, não a ausência dela. Quando Rumi dizia, cala tua língua para que o coração fale, ele estava apontando para essa inversão.
A verdadeira sabedoria é muda, mas o som dela é absoluto. Há algo que quase ninguém percebe. A voz na cabeça não é inimiga, é bússola invertida. Cada vez que ela grita, ela mostra onde há resistência. Cada vez que ela critica, mostra onde o amor ainda não entrou. O sufista não luta com a voz. Ele escuta o que ela tenta proteger. Porque por trás de toda voz barulhenta, há um medo silencioso pedindo cura. E esse olhar compassivo é o que transmuta o veneno em medicina. Quando a mente começa a se acalmar, o corpo também muda. O ritmo interno desacelera. A respiração se aprofunda. É como se cada célula começasse a lembrar que pertence à mesma música. Rumi dizia que tudo no universo é som. Quando a voz da mente se harmoniza com o som da alma, a vida deixa de ser ruído e vira canção. O mesmo mundo, mas outra frequência. Mas não se engane, o silêncio não é ausência de emoção. Ele é emoção purificada. É a tristeza que não precisa de drama. É a alegria que não precisa de euforia. É o estado neutro e pleno que o sufismo chama de sakina, a paz que não depende de nada. E essa paz é perigosa para o ego, porque ela o torna irrelevante. O ego precisa de histórias, a alma só precisa estar. A voz vai tentar voltar, sempre. Ela vai dizer, você está perdendo tempo. Vai tentar te trazer de volta ao velho ritmo, mas agora você já sabe, ela é só ruído. Você pode sorrir, agradecer e continuar ouvindo o silêncio por trás dela, porque o silêncio não se defende, ele apenas existe. E quem começa a existir a partir dele não volta a caber em nenhuma forma pequena de si. Os sufis dizem que o silêncio é a tenda onde o amado se encontra com o amante. Isso significa que, dentro de você, há um encontro acontecendo o tempo todo. A mente tenta atrapalhar, mas o coração continua chamando. E quando esse chamado é ouvido, algo muda para sempre. Você deixa de orar para Deus e começa a orar com Deus. A oração vira respiração. É curioso. Quanto mais você tenta entender o silêncio, mais ele se afasta. Mas quando você se rende, ele te envolve completamente. Ele se torna o som da vida respirando por você. E talvez seja isso que Rumi queria dizer quando escreveu: o som da flauta vem do vazio do seu interior. A flauta não toca por esforço, toca porque está oca. Ser oco é o segredo. E agora, nesse instante, se você parar de tentar compreender e apenas sentir, talvez perceba algo vibrando entre cada palavra. Uma presença silenciosa que te observa enquanto lê. Ela sempre esteve aqui, esperando que você a percebesse. A voz vai tentar interpretá-la, mas não caia nessa. Apenas observe-a observando. Então, se a voz não é você e o silêncio é, quem está ouvindo agora? Quem é o que escuta o que nunca foi dito? E se esse silêncio for o próprio som de Deus respirando em você, o que ele está tentando te dizer agora? Comenta, eu ouvi o silêncio do amado. Se algo dentro de ti despertou no intervalo entre as palavras. Essa é a senha dos que lembraram quem são, os que aprenderam a ouvir o indizível. Quando o coração se torna silencioso, ele começa a falar uma língua que o mundo esqueceu. É um idioma feito de pausas, de respirações, de gestos invisíveis que o espírito entende sem tradução. Nesse instante, o deserto da alma floresce. Não porque algo chegou, mas porque você deixou de resistir ao sol que sempre esteve lá. A dor que antes te parecia um castigo se revela como uma antiga promessa. O vazio agora pulsa como um convite sagrado. Dançar com o invisível até dissolver o nome. O silêncio de que Rumi falava não é ausência de som. É presença do eterno. Ele não pede que você se cale, mas que fale com a voz que nasce antes do pensamento. É nesse espaço onde o som e o silêncio se beijam que a alma recorda. Eu sou o eco do amor antes da criação. E quando essa lembrança te toca, o tempo inteiro se curva diante de ti. Tudo o que parecia perdido começa a te procurar. Tudo o que buscava fora começa a chamar de dentro. Não é o fim de uma jornada. É o ponto onde o caminho volta a começar. Cada suspiro agora é um verso em nome do amado. Cada olhar é um espelho do infinito. A mente tenta compreender, mas o coração já entendeu.
Não há distância entre tu e Deus, apenas véus de ruído. E enquanto o mundo dorme, o coração desperto ouve o murmúrio do Eterno dizendo: eu nunca parti. Seja membro do canal. Porque há ensinamentos que não podem ser explicados, só vividos. Desperte a sabedoria dos sufis, receba mensagens ocultas e viva no círculo íntimo do amor divino. O tempo é agora. Inscreva-se neste espaço sagrado, não como quem segue um canal, mas como quem atravessa um portal. Aqui, cada vídeo é uma oração disfarçada de palavra. O deserto canta em ti, e se escutares com o coração, ouvirás que o vento sussurra o nome que esqueceste. A dança continua, invisível, eterna, serena, e talvez neste exato instante, o amado esteja girando contigo em silêncio.